A cara de pau de parte do jornalismo brasileiro comprovada na prática e a hipocrisia de Lula sendo mostrada mais uma vez. É isso que você vai ver nesse vídeo. Vem comigo. Sem dúvida nenhuma, um dos mistérios mais inexplicáveis da história da humanidade é a mudança repentina no nome das coisas quando essas coisas passam a ser praticadas por quem é de esquerda. Aqui no Brasil, por exemplo, o orçamento secreto era incansavelmente atacado durante o governo Bolsonaro. Mas bastou Lula assumir o governo que o mesmo orçamento secreto voltou a se chamar emendas do relator. E aqueles que tanto o atacavam passaram a vê-lo com outros olhos, passaram a pensar, olha, se bem que não é tão ruim assim, né? Outro exemplo em que isso fica mais na cara que o nariz. Quando Bolsonaro, como presidente da República, iria se reunir com Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita, que deu as joias a Bolsonaro inclusive, a Folha de São Paulo trouxe como manchete: príncipe saudita acusado de assassinato será recebido por Bolsonaro em março. Com agenda de negócios no país, Mohammed bin Salman é criticado por desrespeito a direitos humanos em seu regime. Mas quando Lula, como presidente da República, se reuniu com o mesmo Mohammed bin Salman nessa terça-feira, 28 de novembro, a mesma Folha de São Paulo esqueceu completamente das acusações de assassinato e do desrespeito aos direitos humanos e publicou essa manchete: Lula chega à Arábia Saudita e se reúne com o príncipe nessa terça. O presidente vai apresentar projetos de investimento na primeira parada no Oriente Médio. Janja não o acompanhou em Riad. Quando o encontro do príncipe era com Bolsonaro, o Estadão publicou essa manchete: Bolsonaro convida príncipe saudita acusado de assassinato para a agenda em março. No entanto, quando Lula se reuniu com o mesmo príncipe em setembro desse ano, o Estadão também esqueceu completamente da acusação de assassinato e publicou essa manchete: Lula discute investimentos com o príncipe saudita, que deu joias de presente a Bolsonaro. Petista tenta atrair dinheiro dos árabes para obras do novo PAC e projetos no setor da energia. Eles não trocaram presentes, segundo o governo. Quando o Metrópolis foi falar sobre o príncipe em março desse ano para tratar sobre as polêmicas joias, a manchete era essa: conheça o ditador saudita que deu joias de 16,5 milhões de reais a Bolsonaro. Com fortuna avaliada em 5,8 trilhões de reais, ditador Mohammed bin Salman é alvo de diversas denúncias contra os direitos humanos no país árabe. No entanto, nessa terça, 28 de novembro, quando Lula chegou à Arábia Saudita para se encontrar com o mesmo Mohammed bin Salman, o mesmo Metrópolis também se esqueceu das acusações de assassinato e de que ele era um ditador. E a manchete foi assim: antes da COP, Lula se reúne com o príncipe da Arábia Saudita. Presidente Lula realiza um tour pelo Oriente Médio e ainda nessa semana participará da Conferência do Clima das Nações Unidas em Dubai. Agora eu pergunto à Folha, ao Estadão e ao Metrópolis, que são apenas os 3 exemplos que eu trouxe aqui, mas não são os únicos. O que aconteceu nesse meio tempo que nós não ficamos sabendo e que fez com que o príncipe saudita deixasse de ser ditador e deixasse de ser um acusado por assassinato? Qual é o segredo dessa mágica que transforma completamente a reputação de alguém de acordo com a pessoa com a qual ele irá se encontrar? Aliás, o próprio Lula, nessa terça-feira, na Arábia Saudita, falou orgulhosamente sobre a oportunidade de receber o mesmo príncipe herdeiro saudita em visita oficial no Brasil. Eu conto com a Arábia Saudita não apenas para ajudar o Brasil a organizar o G20, mas também para a Arábia Saudita ajudar a organizar a COP30. E vai ser a grande oportunidade da gente receber oficialmente o príncipe herdeiro numa visita oficial para que a gente dê sequência a essa reunião que estamos fazendo aqui agora. Eu já vou falar um pouco mais sobre essa reunião na Arábia Saudita, mas antes eu vou concluir aqui o assunto anterior para não perder o fio da meada. Pois bem, o caso do príncipe Mohammed bin Salman não foi o único exemplo recente da cara de pau desses que se dizem representantes do jornalismo brasileiro. Uma outra notícia publicada também mostrou a tamanha incoerência na hora de tratar um assunto tão sério. Aliás, essa notícia que eu vou falar agora, quando eu a li no meu celular na tarde de terça-feira, imediatamente eu percebi que eu precisava falar sobre esse assunto. Minutos depois, quando eu já estava no computador e fui tirar um print da notícia para colocar aqui nesse vídeo, a notícia já tinha saído do ar no Estadão. Não sei por que o Estadão a removeu. Por sorte, eu havia tirado um print no meu celular para postar no story do meu Instagram. E o print é eterno. Mas também o Estadão não foi o único site que publicou essa matéria. Outros sites de notícia, como o da Band, também publicaram e não apagaram a matéria depois, como fez o Estadão. Pelo menos não até o momento da gravação desse vídeo. Enfim, vamos ao fato. Paula Lavigne, a mulher de Caetano Veloso, participou do programa Angélica 50 e tanto. No programa,
programa, ela revelou que o seu relacionamento com Caetano começou quando ela tinha 13 anos e que também perdeu a virgindade com ele nessa idade. Só que tem um detalhe muito relevante nessa história. Paula Lavigne hoje tem 54 anos, Caetano tem 81. Na época da história em que ela contou, ela tinha 13 anos, Caetano tinha 40. Sim, isso mesmo. E de acordo com o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é considerado como estupro de vulnerável e tem como pena a reclusão de 8 a 15 anos. Mas tem outro fato também muito relevante nessa história. Caetano é assim com Lula. Caetano é de esquerda. Em função disso, a história revelada pela esposa dele não é tratada como pedofilia, como estupro de vulnerável ou com qualquer outro termo negativo. Ela é chamada apenas de uma linda história de amor. Aqueles que, quando Bolsonaro fez aquela brincadeira com as meninas venezuelanas, o atacaram com toda a força, chamando-o de pedófilo e de coisas até piores, agora, nesse caso, permanecem no mais profundo silêncio. As feministas mais radicais, aquelas que dizem lutar pelos direitos das mulheres, que dizem lutar contra os abusos praticados pelos homens contra as mulheres, agora também permanecem no mais profundo silêncio. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, até o momento não comentou nenhuma palavra sobre o assunto. É como se nada tivesse acontecido. É como se os esquerdistas não cometessem crimes, ou quando cometem, eles é que são as vítimas. São as vítimas de uma sociedade preconceituosa, opressora, patriarcal ou qualquer outro termo vago, para que eles possam colocar a culpa nos outros dos próprios erros. E agora sim vamos analisar o restante da fala de Lula na reunião na Arábia Saudita. Além de ter falado sobre receber o príncipe herdeiro em visita oficial no Brasil, Lula também falou sobre guerras. Nós estamos falando de crescimento econômico e de desenvolvimento quando a parte do mundo fala em guerra. A guerra, ela não traz nada a não ser miséria e morte. A não ser destruir aquilo que com muito sacrifício as pessoas construíram. Quando um país chega a decretar guerra, é porque ele está decretando a falência da capacidade do diálogo. Quanto a isso, eu concordo plenamente com o senhor, seu Lula. Mas eu não sei se o senhor está sabendo que o seu best friend aqui na América do Sul, o Maduro, está querendo incorporar a Guiana ao território venezuelano. Muito conveniente para ele. Depois de ter levado a Venezuela ao fundo do poço, ultrapassando inclusive os 420% na inflação acumulada nos últimos 12 meses, agora ele quer incorporar ao país um território rico em petróleo. E, seu Lula, cá entre nós, os seus eleitores podem ser inocentes, mas nós não somos. Nós conhecemos muito bem qual é o método de Maduro para lidar com as questões que ele não consegue resolver no diálogo. E o que não se pudo com os votos, lo haríamos com as armas. Liberaríamos nossa pátria com as armas. Agora, a minha curiosidade é, quando Maduro invadir a Guiana, o que muito provavelmente vai acontecer, o senhor também vai ficar falando sobre ele, aquilo que fala hoje sobre Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel? Ah não, desculpa, eu esqueci que o senhor não condena aqueles que praticam as invasões, aqueles que iniciam as guerras. O senhor só condena, só critica aqueles que estão se defendendo. Um pouco adiante no discurso, Lula resumiu a importância da reunião em que estava. Eu quero dizer para vocês que volto para o Brasil depois que terminar a COP28 em Dubai, com a certeza de que hoje esta reunião significa a construção de uma nova história na relação entre Brasil e Arábia Saudita. Se fosse em 2022, com Bolsonaro como presidente, isso seria chamado de uma aliança entre o Brasil e uma ditadura. Mas como estamos em 2023, como Lula é o presidente, é apenas a aliança do amor. E para finalizar, não poderia faltar a boa e velha hipocrisia. Por isso, eu quero cumprimentar os empresários que vieram aqui. Cumprimentar o Jorge Viana da Apex, que organizou isso, e cumprimentar o governo da Arábia Saudita, dizendo a vocês que nós temos algumas obrigações com o mundo. No G20, que vai ser realizado ano que vem, nós queremos enfrentar a questão da desigualdade e a questão do combate à pobreza e à miséria.
Lula não apenas quer combater a desigualdade, como já começou a fazer isso na prática. Começou, por exemplo, abrindo licitação para renovar o enxoval de cama e banho do Palácio da Alvorada, prevendo uma compra de R$89 mil, de dinheiro público, é claro, para que ele e Janja desfrutem de todo o conforto de materiais, inclusive de algodão egípcio, igualando-se assim ao povo brasileiro. Afinal, que brasileiro hoje não tem lençóis de algodão egípcio em casa? Outro exemplo, começou também usando o dinheiro público para bancar 74 funcionários para atender ele e Janja no Palácio da Alvorada, igualando-se assim ao restante dos brasileiros. Afinal, que brasileiro hoje não tem motoristas, chefes de cozinha, garçons e camareiras 24 horas por dia em sua casa? E eu vou até parar por aqui, para que esse vídeo não se estenda muito. Afinal, você, brasileiro que está assistindo esse vídeo, pode cansar de ficar sentado aí no seu sofá retrátil elétrico de couro italiano, igual ao que Lula comprou com dinheiro público para o Alvorada. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam vê-lo e de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para garantir que você receberá os novos conteúdos que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.